escuta. Agora que a sua palavra vai ser ministrada, usa o teu filho mais uma vez, de forma que venha nos trazer entendimento, compreensão, que possamos assim ser alimentados pela sua palavra. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos seguir a nossa jornada pelos evangelhos. Estamos no capítulo 21 de Mateus. Jesus está em Jerusalém. Estamos nesta jornada. Jesus está indo em direção à cruz. É o caminho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está se dirigindo ao Gólgota, está se dirigindo para o Calvário, para a cruz, para ser sacrificado como ovelha que vai muda para o matadouro. Estamos no capítulo 21 e essa é a terceira parte desse capítulo. Nós dividimos esse capítulo em 3 partes. A primeira parte foi quando nós tratamos do capítulo 21. Na verdade, se nós contarmos, são 4 partes, só no capítulo 21, né, que nós fizemos um estudo separado, só sobre a entrada em Jerusalém, que foi do versículo 1 ao 11. Depois, nós fizemos uma segunda parte, versículos 12 ao versículo 17. Terceiro estudo, no capítulo 21, foi só sobre a figueira infrutífera, versículos 18 ao 22. E hoje nós vamos fechar o capítulo 21, que se dará dos versículos 23 ao 46, que foi a leitura que o pastor Edmar fez no culto de hoje. Nós vamos encerrar, então, o capítulo 21 de Mateus, hoje, que é o primeiro encontro de Jesus. Na verdade, o capítulo 21 são os primeiros confrontos de Jesus com a liderança, com a elite sacerdotal, a elite religiosa de Israel. Jesus está confrontando estes homens e é o primeiro embate. Então, aqui nós vamos ter essa primeira controvérsia se dá em torno da autoridade que esses líderes religiosos. Jesus, como nós falamos em uma desses estudos que demos nesse capítulo 21, Jesus entra dando pontapé no lustre, foi a expressão que nós usamos, bem coloquial, para caracterizar que Jesus entra sem meias verdades, ele entra confrontando diretamente o sistema religioso. Por isso ele faz isso no templo, purificando o templo, que foi o primeiro estudo dessa sequência que ele confronta a autoridade. Jesus entra no templo e até uma conversa com o pastor Jacó posteriormente, ao final desse estudo, daquele estudo que nós demos, nós até comentávamos, era Deus entrando no templo e os líderes religiosos nem percebendo que era Deus ali, porque o Messias é a figura de Deus, o Messias esperado, o Messias que Israel tanto aguardou, era a figura de Deus entrando para resgatar o seu povo. E os líderes religiosos foram incapazes de reconhecer, ou ao menos de darem o braço a torcer para dizer, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. No final das contas, eles optaram não por aceitá-lo ou reconhecê-lo, mas rejeitaram o Deus que entrou no templo. Aquele hino do Osés de Paulo, né? Entrei no templo, dobrei os meus joelhos. Ali estava o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, entrou no templo e os líderes religiosos não perceberam. Irmãos, isso é muito sério e essa é uma advertência muito grave para quem tem um papel de liderança e de condução do rebanho do Senhor, porque o povo o reconheceu, porque Jesus, ao entrar no templo, o povo o reconheceu. Ainda que debaixo do coro dos discípulos, como nós ensinamos e expusemos naquele estudo, os discípulos começaram aquele grito e aquele alarido de Hosana, Hosana, e foi pegando na multidão e a multidão embarcou no discurso. Mas o certo é que o povo, de uma certa forma, reconheceu Jesus ao menos como um profeta, porque era o grito do povo. Quando perguntaram, quem é esse que está entrando em Jerusalém? O povo respondeu, é um profeta, Jesus, que está vindo de Nazaré.
Então, o povo, ainda que não tenha completamente, nem todos tenham reconhecido Jesus como o Messias, pelo menos o reconheceram como profeta. Os líderes religiosos, nem isso, nem reconhecer Jesus como um profeta reconheceram. Então, assim, é muito grave esse primeiro embate que Jesus tem, é muito forte, por isso que Jesus não entra medindo palavras. E o capítulo 23, que nós vamos estudar posteriormente, Jesus é mais claro ainda quando ele bate de frente com os líderes, quando ele chama eles de sepulcros caiados, raça de víboras, vocês são hipócritas. E há uma cantiga de Jesus no capítulo 23, ó fariseus hipócritas, e aí ele desce a lenha. Aí depois no outro verso, outro versículo, ó fariseus hipócritas, aí dá um outro adjetivo, porque vocês não entram e nem deixam o povo passar, ó fariseus hipócritas, que impõem um julgo para o povo que vocês nem com o dedinho de vocês querem empurrar, ó fariseus hipócritas. E assim Jesus vai construir, o capítulo 23 todo é esse. Então, mas aqui Jesus já adentra nesse capítulo 21 dizendo, a autoridade de vocês foi perdida, vocês por N fatores, por N razões, por vários motivos, por todas essas, tudo isso e muito mais, Jesus aqui no capítulo 21 já deixa claro, ele já entra dizendo, e o contexto, e nós vamos explorar com mais detalhes, ele já entra dizendo, vocês perderam a autoridade sobre a casa de Israel. Vocês não são mais os pastores adequados para conduzir o rebanho de Deus. Trocando em miúdos, é isso que Jesus está fazendo. A pergunta dos fariseus para Jesus, foi lida aqui, está nos versículos 23, que vai até o 27, com que autoridade tu fazes estas coisas? Essa pergunta que os fariseus fazem, na verdade, a resposta de Jesus para essa pergunta é a sentença final para esse povo religioso hipócrita. Eles perguntam com que autoridade Jesus faz e ensina o que ensina e faz o que faz, e no final, que é o que os próprios fariseus, ao final da parábola dos agricultores maus, que está nesse capítulo 21, os próprios fariseus entendem. Jesus diz, olha, a autoridade de vocês vai ser tirada. E os fariseus entenderam que Jesus estava falando com eles. Portanto, tudo que acontece a partir do versículo 12, do capítulo 21 até o 46, gira em torno de autoridade. Entre quem manda mais e quem manda menos. Por que tu fazes isso, Jesus? E quem te outorgou o poder para fazer o que tu fazes? Quem te deu essa permissão para você ensinar o que você ensina e para fazer o que você faz? E isso é uma pergunta, essa pergunta dos religiosos, com que autoridade tu fazes isso? Eles estão indiretamente perguntando de Jesus, qual é a tua escola rabínica? Da onde, com quem tu aprendeste estas coisas? E há uma tradição judaica, e nós, no nosso meio também, há essa tradição e esse costume de que ao se impor a mão sobre alguém, há uma transferência de autoridade entre quem tem autoridade, transfere para outrem autoridade. É este o princípio que está por trás da consagração de obreiros, quando nós vamos consagrar diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, pastores. Como é que nós fazemos essa cerimônia de consagração? Quem já é pastor vai e ora sobre aquele que está sendo consagrado, e ao ser consagrado se está outorgando autoridade para aquela pessoa exercer aquela função para a qual ele foi designado. Sob o ponto de vista do judaísmo, a mesma coisa acontecia. Por isso que nós recebemos e nós adotamos isso, porque isso é um hábito entre eles também, de outorga de autoridade de um rabino para um outro rabino. Por isso que chamavam de Jesus rabi, porque rabi é o diminutivo e a expressão para um rabino, para alguém que era um professor. E rabino, na cultura judaica, nada mais era do que um professor, aquele que ensinava e que instruía as pessoas nos seus devidos, na interpretação das Escrituras, na interpretação dos mandamentos, na interpretação da Torá.
Jesus interpretava a Torá diferente de como os fariseus e os saduceus e estes líderes religiosos interpretavam. O Sermão do Monte, Jesus vem dar uma interpretação, e aquele ensino do Sermão do Monte, ali nada mais é do que ele está interpretando as Escrituras, a Torá, que eram as Escrituras da época, os profetas, na verdade, a Torá se resume aos 5 livros de Moisés, e mais os profetas, que era a Bíblia judaica e era a Bíblia, as Escrituras de Jesus. Então, Jesus, essa pergunta era uma indagação nesse sentido. Qual é a tua escola rabínica? Quem te ensinou a fazer isso? Quem te ensinou essas coisas para você nos dizer que é desse jeito e não é daquele jeito? Essa pergunta também, por trás disso, está uma inquietação dos rabinos, dos líderes religiosos, em saber quem se atreveu a te consagrar rabino para ensinar essas coisas, que a gente também quer saber dele, quem foi que ensinou para ele, para depois perguntar quem foi que ensinou teu professor, e assim ir atrás da fonte. Estão entendendo a lógica? Então, a pergunta, quem te deu essa autoridade é, qual é a tua escola? Qual é a tua escola rabínica? Quem te respalda esse teu ensino? Ou ainda também está por trás dessa pergunta, quem se atreveu a te consagrar rabino? Quem se atreveu a outorgar autoridade para você pregar desse jeito? Quem foi? Que a gente quer saber. Eu quero perguntar. Foi o Osani? Por que tu faz isso com ele, Osani? Quem foi? Foi o pastor Jacó? Então vamos lá indagar o pastor Jacó. Por trás dessa pergunta também queriam saber quem era o professor de Jesus. Mal sabiam eles quem era o professor de Jesus, né? Por isso que eles perguntam. Aí Jesus devolve a pergunta. Quem foi então? O que dizes a respeito do batismo de João Batista? Se vocês me responderem, quem autorizou João Batista, quem foi que fez com que João Batista trouxesse este ensino, se vocês me disserem de onde era a origem do ensino e da mensagem de João Batista, eu vou dizer quem foi que me autorizou e quem foi que me outorgou o poder para ensinar o que eu ensino e para fazer o que eu faço. Então, assim, a pergunta era isso, qual foi o tipo de ordenação, qual foi a unção que recaiu sobre você? Jesus podia ter respondido essa assim, vocês se lembram quando eu vim aqui lá, quando eu era mais novo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar e anunciar boas novas, e anunciar o reino de Deus. Ele podia ter dito, a minha ordenação foi essa, é do Espírito do Senhor que está sobre mim. A minha ordenação é o que está lá em Apocalipse, ele poderia dizer, João viu isso mais na frente, mas se ele fosse assim, se Jesus fosse alguém orgulhoso, ele poderia ter dito, eu tenho a unção dos 7 Espíritos de Deus. Isaías fala dessa unção, que o Messias virá e terá a unção dos 7 Espíritos de Deus, estará sobre... Aliás, João fala dos 7 Espíritos de Deus, e esses 7 Espíritos de Deus é um reflexo da profecia de Isaías, se não me falha a memória, agora é o capítulo 11 de Isaías, que ele terá espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, e tem lá 7 Espíritos, e o Espírito de Deus. Isaías 11, se não me falha a memória, o pastor Jacó, se puder me ajudar aí, acho que é Isaías 11 que fala dessa profecia dos 7 Espíritos de Deus, que João vê lá em Apocalipse. Jesus poderia dizer, olha, quem me ungiu e quem me ordenou, é esse mesmo, Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. Um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. Aí o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor é um Espírito, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito de temor, 7. Jesus podia dizer, a minha consagração é a consagração dos 7 Espíritos de Deus. Mas ele não disse, né? Ele indagou, vocês não são os entendidos? Ó líderes religiosos, vocês não são as autoridades que interpretam as Escrituras? Me digam então, autoridades, qual foi a consagração de João? Jesus diz, se me responderes de igual modo, aliás, ele diz aqui, eu também vos farei uma pergunta, se me responderes de igual modo, também vos direi com qual autoridade, versículo 25, de onde era o batismo de João? Aí ele pegou no laço os líderes, vocês não são entendidos?
Não tem pastor, não tem gente que se acha o entendido, né? Não que você seja pastor Demétrio, mas me diga aí, com que autoridade o senhor faz o que o senhor faz? Né? Então tem gente, rapaz, Jesus aqui está falando com... Veja que eles não eram bobinhos, não. Aqui, ninguém era bobo. E ninguém era ignorante. Eram extremamente cultos. Tanto que no final eles entenderam o significado da palavra. Ele está falando com a gente. A gente tem que matar esse cara, porque ele está falando com nós. A bronca é pesada. A bronca agora é comigo. Não teve alguém que falou isso aí um tempo atrás? A bronca agora é comigo. A bronca de novo vai chegar, né? A bronca de novo vai chegar daqui a pouco. A bronca agora é conosco. Jesus está... Eles... Rapaz, se a gente disser isso, vai acontecer aquilo. Se eu disser aquilo, Jesus colocou numa sinuca de bico. Não sei se você já jogou sinuca na vida. A gente fala essa expressão, mas acho que a gente talvez... Eu mesmo, pastor Osadir talvez saiba o que é uma sinuca de bico, não sei. Mas colocou eles numa encruzilhada. E agora, José, o que a gente diz para esse homem? Tanto é que, meus irmãos, a autoridade de Jesus era tão grande que a população, o povo reconhecia. E nós vemos que ele ensina como quem tem autoridade. Porque a unção que tinha sobre ele era a unção de Deus. Ele estava outorgado de uma missão divina. Ele veio realmente debaixo da autoridade do Pai. Por isso ele diz para os discípulos lá mais na frente, quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que Paulo escrevendo lá, agora me fala, acho que em Romanos, ou melhor, Jesus dizendo em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, quando ele diz a respeito de si que ele é a videira verdadeira, ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quem estiver em mim, está em Deus, porque eu estou em Deus. Então, ou seja, é um consectário lógico, quem estuda raciocínio lógico, que se está em Jesus, e Jesus está em Deus, logo quem está em Jesus, está em Deus também. Então, essa é a autoridade de Jesus que eles, certamente, irmãos, aqui, certamente eles sabiam a resposta. Aqui, eles só não dão a resposta, porque desde o início do capítulo, como nós falamos, eles viram Deus entrando no templo, mas não deram o braço a torcer. Certamente eles reconheceram e sabiam que Jesus era quem era, e era aquele que o povo estava dizendo que ele era, o Messias. Mas não deram o braço a torcer, porque o bicho ruim de dar braço a torcer é pastor, é líder, é dirigente, é obreiro. Porque acha que já tem mais experiência, porque acha que já tem mais conhecimento, porque acha que já andou mais na caminhada. Não, quando vem a burra de Balaão para falar com o profeta, aí se assusta. Eu sou profeta. Eu estou montado em ti, não é tu que está montado em mim. Então, meus irmãos, aqui Jesus entra com força mesmo, porque é difícil. Olha, e aqui nós temos que, por isso que Jesus fala também, antes dessa passagem, ele fala, temos que ser como as crianças para herdar o reino dos céus, porque a criança, e eu com filha pequena, quem tem filho pequeno aí sabe, a criança, você dá um ralho nela, eu já tenho essa experiência, estou vivendo essa experiência constantemente, eu brigo com a minha filha, aí eu agora abraço o papai, ela vem chorando me abraçar e já esqueceu o ralho que pegou. Só que quem é crente velho e quem é líder religioso, às vezes não dá o braço a torcer, não. E pisou no meu pé. Eu vou dar a volta nesse pastor. Vou dar. Mas não se arrepende. Irmãos, o arrependimento é a chave para nós herdarmos a vida eterna. O arrependimento, uma vida de arrependimento é a chave para nós entrarmos no reino de Deus. Porque não adianta, seja menino novo, ou seja homem ou mulher velho ou velha, se não houver arrependimento, não tem salvação. Se nós acharmos que pelos nossos cargos, e aqui por isso que eu estou falando direto, específico para obreiro, porque aqui a confronto é com o obreiro, o confronto aqui é com o líder religioso. Aqui Jesus não está confrontando o povo, não, mas serve para o povo também, mas aqui é confrontando quem está conduzindo o rebanho, porque quem está conduzindo o rebanho tem mais responsabilidade.
O sangue das ovelhas vão estar nas mãos de quem conduz o rebanho. Então, meus irmãos, temos que ter essa compreensão da responsabilidade. Esses homens aqui, essa elite, perdeu completamente a autoridade. Então, perguntaram de Jesus, e Jesus, então, não sabe me responder, não? Vocês são tão entendidos. Mas na frente ele diz, logo na sequência aqui, capítulo 22, ele é confrontado pelos saduceus, que eles continuam, eles não desistem, né? Eles não desistem nunca. Eles continuam insistindo em tentar pegar Jesus numa armadilha. Os saduceus vêm, na sequência aqui, nós vamos estudar para frente, capítulo 22, os saduceus vêm, trazem um novo desafio, um novo embate. E a ressurreição, como é que se dá? Aí conta a história da mulher que casou com 7 homens, como é que vai ser? Ela vai ser esposa de quem no futuro, quando ressuscitar? Ou seja, eles não eram bobinhos não, irmãos. Eles eram entendidos. E a gente é entendido. Aí fica para nós somos entendidos. Todos nós temos uma revelação e uma compreensão do Evangelho. Todos nós temos conhecimento. Olha, e esta igreja tem conhecimento da palavra. Nós não vamos ser considerados incautos ou ignorantes, porque nós temos sido ensinados nas Escrituras e na palavra do Senhor um evangelho genuíno e um evangelho puro. Então, meus irmãos, temos que nos despertar. Aí Jesus então propõe, não sabe me responder, ó autoridades? Vocês não são autoridades sobre o povo? Não sabem responder? Então, também não vou dar resposta para vocês, vou abrir os meus lábios em parábolas. É o que foi profetizado pelo profeta Isaías, vai falar por parábolas para que não se compreenda o que ele fala. Os ouvidos vão ouvir, mas não vão assimilar. Os olhos vão ver, mas não vão enxergar. Ou seja, então, Jesus, então vou dizer para vocês. E aí, contando em parábolas, no final eles entendem, ele está falando com a gente, a bronca é com a gente. E aí ele conta a primeira parábola, a parábola dos 2 filhos, que vai dos versículos 28 ao versículo 32. E aí esta parábola, eu estou fazendo uma associação com o episódio da figueira infrutífera, que nós estudamos há 2 terças-feiras. Porque na figueira infrutífera, aquele episódio que nós abordamos, explicamos o que é a figueira, o simbolismo da figueira, o simbolismo do figo, tudo aquilo que nós abordamos nesse estudo, Jesus está fazendo isso, e este evento foi dirigido especificamente para os discípulos. A figueira que foi ressecada e que Jesus amaldiçoou para não mais produzir frutos. Esse episódio aconteceu na presença apenas dos discípulos. Como quem diz assim para os discípulos. E aí agora, na parábola dos 2 filhos, se os discípulos forem espertos, estiverem antenados, estiverem compreendendo o que Jesus está fazendo, que nada, ou melhor, tudo o que Jesus faz, nada é em vão. Não há uma palavra, uma cura, não há um milagre, não há um ensino de Jesus que seja feito, tenha sido dado, um milagre que tenha sido operado, que não tenha um significado por trás. Jesus não curou os cegos tão somente porque ele também se compadecia da doença, da enfermidade, mas ao curar cegos, era para mostrar para os líderes, olha como vocês são cegos, ó quão cego eu andei, e perdido vaguei, vocês estão cegos. Então a cura dos cegos não era somente, claro que tem um aspecto pessoal e individual para curar aquela pessoa que está naquela mazela, sabe lá quantos anos, como aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada, tinha 12 anos que ela sofria daquele mal e não existia médico algum, mas ao tocar nas orlas das vestes de Jesus, ela foi curada. E ao ser curada, esta cura não era somente para livrar aquela mulher daquele mal, mas era para ensinar, e existia uma profecia em Zacarias que dizia, das orlas das tuas vestes sairá a cura para as nações. Então esta cura da mulher que foi alcançada por uma bênção, não era só para curar ela, era para ensinar o povo que aquele que estava andando, cujas orlas das suas vestes também curavam, era o Messias esperado.
Então, Jesus nunca faz nada e nunca ensina nada à toa. Não há palavras vãs e jogadas ao vento nas Escrituras. Até quando diz Jesus chorou, tem uma razão de existir ali, para mostrar a sua humanidade, a sua compaixão e a sua dor ao perder um amigo, que era Lázaro. Então, quando Jesus conta essa parábola, ela serve dos dois filhos, as duas parábolas, a parábola dos dois filhos e a parábola dos maus agricultores, elas servem para denunciar os líderes religiosos que são maus líderes e que estão cuidando mal do rebanho de Deus, mas serve também para os discípulos que momentos antes tinham experimentado e visto o episódio da figueira que foi amaldiçoada e secou. Para os líderes religiosos, o ensino é uma coisa. Para os discípulos, era uma chamada, um alerta, um sinal amarelo. Olha, discípulos, se vocês também não vigiarem, esta figueira, assim como secou em relação às autoridades, vai secar para vocês também. Porque se o ramo, se ninguém der fruto, o machado está posto à raiz da árvore. Corta fora e joga para ser queimado. Então era um ensino, para os discípulos, o ensino é, bote a barba de molho. Você que está em pé, cuidado para não cair. Coloque a barbinha de molho. Você que está conduzindo e tem responsabilidade sobre o rebanho do Senhor, se esperte, veja os frutos que você está dando. Você está sendo um bom figo ou um mau figo? O bom figo que representa aquele que obedece à vontade de Deus. O mau figo é o que desobedece, em resumo é isso, a figueira, nós estudamos, a síntese é essa. Quem é um bom figo para ser, digamos assim, colhido por Deus, que Deus se agrada em colher como um bom figo, é aquele que obedece à palavra do Senhor. E aqui, essa parábola dos dois filhos retrata isso, retrata a obediência. Jesus conta a parábola de dois homens, dois filhos de um senhor, de um dono de uma lavoura, que mandou seus filhos para trabalharem. Um recalcitrou, não vou, mas depois arrependeu-se, vou, e obedeceu. O outro, hipócrita, vou, com certeza, amanhã estou lá. Tem aquele ditado que eu às vezes erro e não consigo falar. Compromete como, dá como certeza, descumpre como sem falta. É uma coisa assim, né? Como é que é, rapaz? Se alguém lembrar, me ajuda aí depois. O ditado é esse: o cara dá a palavra, eu vou com certeza, mas descumpre logo rápido. Então é o segundo. Então aqui, essas duas parábolas é para retratar a obediência. Para os discípulos era o seguinte: lembra da figueira, discípulos? Era um alerta. Lembra da figueira que não produzia fruto? Lembra do simbolismo da figueira e do figo? O figo bom é o que obedece, o figo mau é o que desobedece. Olha só, não obedeceu, vai ser descartado. Obedeceu, vai entrar pelo caminho da justiça. Ao final da parábola, Jesus arremata. Então, é que Jesus está dizendo assim, o importante é obedecer. Essa parábola vem mostrar que o desejo de Deus era que os seus filhos obedecessem ao Pai, obedecessem a Deus, coisa que os líderes religiosos não estavam fazendo. Para os líderes religiosos era uma denúncia: vocês são hipócritas, porque vocês dizem que cumprem os mandamentos, vocês dizem e aparentam, e têm uma aparência de santidade, mas são completamente desobedientes àquilo que vocês mesmos ensinam. Então, aí eles dizem, João chegou, Jesus conclui o ensino, dizendo, João chegou apontando o caminho da justiça e vocês não creram. João chegou apontando, qual era a mensagem, o cerne da mensagem de João o Batista? Arrependei-vos, arrependei-vos. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos, arrependei-vos, mostrando o caminho da justiça por meio do arrependimento, servir ao Senhor por meio do arrependimento. É necessário se arrepender, é necessário rever a vida, rever os seus conceitos para seguir ao Senhor. Mas eles não creram, mas os publicanos, os pecadores, aqueles a quem os líderes religiosos julgavam que eram indignos, estavam entrando pelo caminho do arrependimento. Era o primeiro filho.
É o caso do primeiro filho. Não vou te obedecer. Mas aí depois, repensando bem, arrependendo-se do primeiro posicionamento, não, pensando melhor, vou seguir a ordem do meu pai e vou para o campo trabalhar. Enquanto que o segundo filho da parábola diz que vai, mas não tem compromisso com a sua palavra, não tem compromisso com o que foi empenhado em favor do seu pai, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso com a seara, não tem compromisso. E também nem se arrepende quando é confrontado. Então aqui Jesus está dizendo, problema de vocês, líderes religiosos, é que vocês não obedecem os próprios ensinos de vocês. Vocês não obedecem aos mandamentos, vocês não seguem a palavra de Deus, vocês não seguem a vontade do Pai, vocês não obedecem o que o Pai está mandando. E aí, para arrematar e completar este ensino, primeiro ele adverte, a parábola dos dois filhos é para reforçar a desobediência dos líderes religiosos, e é por isso que eles estão perdendo a autoridade para presidir o povo de Deus, por isso que Jesus está tirando desses homens. E aí, o primeiro motivo é a desobediência, porque Deus manda uma coisa, eles fazem outra, e a parábola dos maus agricultores é a cereja do bolo e é o que finaliza e conclui o ensino de Jesus a respeito desta autoridade perdida. Existe lá em profeta Isaías capítulo 5, deixa eu abrir rapidamente aqui, profeta Isaías capítulo 5, capítulo 5, verso 7, pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são sua plantação predileta. Ele, o Deus, ele esperou justiça, mas houve sangue derramado, esperou retidão, mas houve clamor por socorro. Veja só, que Jesus, quando Jesus entra na cidade, qual é o clamor do povo? Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E explicando aos irmãos, o significado de Hosana era o quê? Socorre-me, ó salve-me. Olha aqui a profecia de Isaías. Deus esperou retidão, mas houve clamor por socorro. O povo esperava dos líderes e daqueles que estavam lhes presidindo, que lhes dessem socorro, palavras de direcionamento, palavras para conduzi-los a um lugar de descanso, a um lugar bom. E Jesus começa a contar a parábola dos maus agricultores. Primeira coisa que ele diz: certo proprietário plantou uma vinha e fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-as a uns agricultores e ausentou-se do país. E nessa leitura de Isaías, nós vemos que Israel é esta vinha que Deus plantou. Israel não era um povo. Israel surge por meio de Abraão, e a partir de Abraão, Deus decide formar uma nação e decide chamar esta nação de seu povo. E Israel é esta vinha que Deus decidiu criar, que Deus decidiu plantar, e Ele entregou e outorgou às autoridades e às pessoas incumbidas de poder, de presidir sobre o seu rebanho, sobre a sua vinha, para cuidar do seu povo. E aqui os agricultores, a figura dos agricultores na parábola é a figura dos líderes religiosos, a quem esta vinha de Israel foi entregue para que eles a cultivassem. Se você ler o capítulo 5, do 1 até o 7, você vai ver que Deus plantou, entregou agricultores. A profecia de Isaías vai dizer isto. O profeta Oséias também, no capítulo 10, verso 1, vem reforçar isso, dizer que Israel é a videira que Deus plantou. A nação de Israel foi criada por Deus para ser luz para as nações. E começando por Moisés, que foi o primeiro foi o legislador deste povo. E se você lembrar, quando Moisés, Deus diz que vai repartir
do mesmo Espírito que está sobre Moisés, ele vai repartir sobre outros 70 anciãos que vão ajudar Moisés a conduzir e a governar o povo. A partir daí, Deus outorgou autoridade, Deus entregou para esses outros homens a capacidade de conduzir o rebanho, a sua videira, a sua vinha, que era Israel. Estes homens, que aí neste episódio foi então composto o Sinédrio, estes homens ao longo da história de Israel, da nação, passaram então a serem os agricultores da vinha de Deus, que era Israel. E nós conhecemos a história do povo de Deus, do povo de Israel, entre vai lá e vem cá, peca e depois volta, se arrepende, peca e depois volta. Governantes que são conduzidos pelo engano, levam o povo à idolatria, maus agricultores. E aqui já não existe mais a figura do rei, como houve na época dos reis em Israel. Mas aqui a figura dos líderes religiosos era essa figura de poder e de condução, de pastoreio da vinha do Senhor, que era Israel. E este povo, estes agricultores passaram a fazer a cuidar da vinha de Deus, que é o povo de Deus Israel, a cuidar com as suas próprias vontades, a atenderem às suas próprias convicções, esperando Deus achar nesses homens frutos de justiça, como Paulo escreve em Filipenses 1,11, encontrou neles frutos de injustiça. Eram homens que não pastoreavam o rebanho de Deus, não pastoreavam, não conduziam a vinha e não cuidavam da vinha para produzir frutos, porque eram homens que estavam preocupados com as suas próprias vontades. E é interessante aqui, meus irmãos, que é uma vinha que tem o episódio anterior tem a figueira, tem a vinha, tem a parábola da figueira infrutífera também, que Jesus conta lá em Lucas, e sempre nas Escrituras você vai ver a vinha e uma figueira junto. O que uma figueira tem a ver plantada no meio de uma vinha? Vinha a cultura é uma plantação de uvas, né? Para produzir uvas, é a agricultura de uvas. O que figueira tem a ver com uva? Como nós estudamos na semana passada, retrasada, a figueira representa as Escrituras de Deus, a Torá. Essa árvore representa as Escrituras, os mandamentos do Senhor que são bons. Deus plantou esta figueira, esta árvore, que é a sua palavra, em Israel, para que Israel, ao explorar os mandamentos, ao explorar as Escrituras, ao estudar e ao pôr em prática as Escrituras, Israel produziria naturalmente frutos bons. E esta palavra, esta figueira, hoje está nas nossas mãos. Esta figueira está plantada na vinha do Senhor, que somos eu e você. Então, no meio da vinha do Senhor, tem uma figueira, e como é doce os frutos que essa figueira produz. Como é bom comer dessa palavra, como é bom conhecer as Escrituras, como é bom estudar. E quantos líderes estão cultivando esta figueira na sua vida? Quantos obreiros estão cultivando esta figueira para cuidar bem da vinha do Senhor? Quantos de nós que temos responsabilidade sobre o rebanho do Senhor não estamos negligenciando a nossa figueira, que é a palavra de Deus? E aí a videira e as vides e os ramos, Jesus é a videira verdadeira hoje, que nós entendemos, é o que está em João 15. Jesus é esta videira verdadeira que Israel falhou e deixou de ser. Jesus vem, eu sou a videira agora. Israel era para estar lá, mas Israel não foi rejeitado, o povo de Israel não foi rejeitado, porque ele diz lá, o apóstolo Paulo no capítulo 11, reforça isso, dizendo, olha, eles eram bravos, mas continuam enxertados lá. E nós que éramos selvagens, não tínhamos nada a ver, em Cristo fomos enxertados e hoje somos herdeiros da mesma seiva. Israel não foi rejeitado, mas os líderes que negligenciaram a figueira, estes foram rejeitados.
estes deixaram de ser responsáveis por presidir o rebanho do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. E esta parábola vem retratar isso. Quando vêm os servos e os agricultores que arrendaram esta vinha do Senhor, que é Israel, que é o povo de Deus, mataram os servos, foram 2 grupos de servos, segundo a parábola. São os profetas que se levantam. O profeta Jeremias, se não me engano, é quem fala, né? Ouve os seus profetas e prosperareis. Aí vem os profetas, o povo entra aqui e sai por acolá. Na época do profeta Jeremias mesmo, o profeta Jeremias profetizava, não, vocês não vão ser libertados agora do cativeiro, não, vinha falsos profetas, não, a gente vai sair logo, logo. Não, vão ser 70 anos de cativeiro. Rejeitaram, vieram os primeiros servos, mata, esfola, esquece esse ensino aí. Não, está errado, esse profeta aí não é de Deus, não. Nós é que somos as autoridades sobre a vinha. Nós é que somos os agricultores para cuidar do rebanho. Quantas pessoas não estão se apoderando daquilo que não é nem seu? Quantos obreiros estão cuidando do rebanho que é do Senhor, como se seu fosse? É meu, sou eu. É a figura do pastor, é a figura do dirigente, é a figura do líder, é a figura desse que tem que cuidar. Não foi você que morreu por essas vinhas, por esse vinhedo, não foi você que morreu por essas vidas. Você não é dono de ninguém, nós não somos donos. Ei, obreiro, você não é dono de ninguém. Você é só um mordomo, você é só um agricultor, para quem Deus arrendou a sua seara e a sua vinha para cuidar. Aí vem um segundo grupo, mata também. Não, agora vai vir o filho. Agora vai vir o dono do vinhedo, o filho do dono da vinha. O que os agricultores maus fizeram com ele, segundo a parábola? Mataram o filho da vinha e vão tomar como possessão a herança dele. O escritor aos Hebreus diz, capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 a 12, ele diz, e Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, pelos patriarcas e pelos profetas, e nos últimos dias falou pela pessoa do seu Filho. Jesus vem aqui, é o Filho de Deus entrando no templo, é Deus entrando no templo, é o Verbo vivo entrando no templo, está na frente dos líderes religiosos, e eles estão rejeitando. Irmãos, é um cenário muito duro, é um cenário, se esperava ter desses homens frutos de justiça, se encontrou frutos de maldade. E aí Jesus encerra a parábola falando da pedra que os construtores rejeitaram. Não vamos ter tempo de explorar mais, mas em síntese, Zacarias capítulo 3, depois você leia, Zacarias capítulo 3, olha, essa aqui eu quero ler. Zacarias, para nós fecharmos aqui, livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículos 7 ao 10, olha só o que Jesus está dizendo. Jesus termina falando, olha, agora a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso aqui é uma profecia que Jesus está falando. Está contido, na verdade, no Salmo 118, 22 e 23. É um reflexo desse daí, mas também tem Zacarias falando sobre a pedra angular, Isaías também fala sobre a pedra angular. E aí essa passagem de Zacarias, ele diz assim, capítulo 3, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, falando aqui, Jesus está falando para o sumo sacerdote Josué. Josué, sumo sacerdote, o que era o sumo sacerdote? Era um do povo qualquer? Ou era um líder religioso? Ele diz assim, olha, o anjo do Senhor afirmou a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Veja só, se andares bem, se obedecer, se seguir as minhas normas, é obedecer às normas, se obedecer ao Senhor, se obedecer aos mandamentos, serás juiz, presidirás sobre a minha casa. É isso que a profecia de Zacarias está dizendo aqui.
para o sumo sacerdote. Se os líderes observarem os mandamentos do Senhor, se as pessoas que estão sobre o povo forem obedientes à voz de Deus, então você julgará, porque você julgará com retidão. Você conduzirá o rebanho de Deus com justiça, com retidão, não buscando benefício próprio, mas buscando a vontade do Pai, que lhe outorgou a autoridade para conduzir o rebanho. É isso que ele está falando para Josué aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. É uma advertência para os líderes. Porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Pois aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e nela gravarei e tirarei a maldade desta terra num só dia, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira, diz o Senhor dos Exércitos. Essa pedra angular que Jesus diz a respeito, a pedra angular é esta pedra que ele está falando, ó sumo sacerdote. Estou falando isso aqui, ó Josué, aqui em Zacarias, no caso, no contexto de Zacarias. Estou falando isso aqui para ti, ó Zacarias, o Josué, sumo sacerdote. São coisas futuras, coisas que vão acontecer. Vai vir um, que é o renovo de Jessé, que vai. Esse é a pedra única, é o único fundamento. É a pedra fundamental, é o que está em Salmo 118, a pedra angular, é o que Isaías também fala de pedra angular. Aqui, na linguagem de Zacarias, é a pedra única, mas é a mesma simbologia, é a mesma figura de um único fundamento. Sobre este fundamento devemos estar repousando. E veja que aqui na profecia de Zacarias, esta pedra única tem 7 olhos. Apocalipse 5, 6, Isaías 11, Zacarias 4, 10, vai dizer sobre esses 7 olhos. São 7 Espíritos de Deus, esse é o Jesus. Quando Jesus diz, esta pedra angular que eu estou, que vai vir, que está aqui, que está diante de vocês, quando Jesus fala essa expressão, meus irmãos, pedra angular, esses homens entenderam e automaticamente associaram a Zacarias, a essa profecia que eu li, associaram automaticamente a Isaías 28, 16, associaram a Salmo 118, 22 e 23, porque eles não eram bobinhos não. Eles entenderam que diante deles, ali estava a pedra angular diante dos olhos deles. Mas eles não deram o braço a torcer. Oh, meu irmão, que nesta noite o Senhor quebrante o nosso coração. Vamos deixar um coração duro, coração de pedra. Vamos largar para trás e deixar Deus criar em nós um coração de carne. Um coração que é quebrantado, um coração que reconhece quando está fazendo besteira, que reconhece quando é advertido, não importando se é pastor, se é obreiro, se é isso, se é aquilo, se é apóstolo, se é papa, mas se é Deus falando, é a pedra angular que está falando por mim, diante de mim, é o verbo vivo, é a pedra angular, é o fundamento. Então, meu irmão, se é segundo o fundamento, se é de acordo com o fundamento, quebrante o seu coração. Ou o resultado final, se não houver arrependimento, como foi anunciado por João Batista, como Jesus está dizendo aqui nesse contexto, se não houver arrependimento, vai ser rejeitado. Deus quer salvar a todos, mas nem todos vão salvar-se. Jesus morreu por todos, mas essa expressão todos, ao mesmo tempo, não inclui todos, porque nem todos vão reconhecê-lo como Salvador. Jesus constituiu aqui, na profecia de Zacarias, líderes e sacerdotes para presidir e serem juízes sobre o povo, mas nem todos vão ser bons juízes sobre o povo. Existem os juízes iníquos, como temos lá na passagem de Lucas. Existem líderes cobiçosos, uns que pregam por porfia, como Paulo diz, por ganância, por benefícios próprios, enquanto tem outros que, quando anunciam a palavra e anunciam de forma genuína, todo mundo foge, para correr para ouvir o juiz e o pastor e o apóstolo, o profeta, que profetiza o que você e o povo quer ouvir.
mas quando é alguém que obedece os mandamentos, quando é um líder que procura ser obediente às Escrituras, que procura ter um proceder de vida fiel e obediência à palavra, em temência, esse nem todos escutam. Mas não se preocupe, se você está vivendo a palavra, não se preocupe, porque Jesus passou por isso. Aqui Jesus está passando por isso, Ele está falando, está ensinando, está mostrando, e está falando com gente que é entendida, é cabeçuda, é sábio. Não era gente boba não, mas era duro de coração. Meu irmão, e aí eles mesmos, e eu já estou passando um pouco do horário, mas eu peguei um pouco atrasado também, para compensar um pouco, né? E aqui para nós finalizarmos, para mostrar como eles são tão entendidos, captei a mensagem desse rabi, captei a mensagem desse homem. Ele está falando é da gente. A bronca é comigo. E sabe, meu irmão, aqui, a gente sempre, aquele irmão devia estar no culto hoje para ouvir essa mensagem. A gente não faz isso? Se aquele irmão, se aquele dirigente estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Ainda bem que hoje tem a internet, vai na live, depois olha aqui, ainda vai ser o cara que vai dar compartilha aqui, dá uma assistida aqui, de boa, assim, sem dizer muita coisa, sem dar, mas uma indireta, assim, olha essa mensagem abençoada para você, mensagem de Deus para você, né? É que nem eles aqui, não, essa mensagem está falando é com a gente. Meu irmão, e Deus está nos chamando, entenda o mover de Deus no meio do povo, no meio da sua vinha. Nós somos uma parcela da vinha do Senhor. Nós éramos mato, tiririca. O que mais? Outro mato aí que você possa dizer aí. Qual é? Era ortiga, era coisa que não valia de nada. Jesus foi, te abençoou, te salvou, te transformou. Você está aí hoje bonito, fazendo parte da vinha do Senhor. Mas cuidado, porque o importante não é o começo, o importante é o final. O importante na jornada com Jesus não é como você começa, é como você termina. Será que lá no final o Senhor vai olhar para você, vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim? Meus irmãos, é muito duro e precisamos entender o mover de Deus. Aqui ele fala muito claro, e eles mesmos dizem, versículo 4, aliás, versículo 43, eu vos digo quem? Ele está falando para quem? Esse vos é para quem que ele está se dirigindo, Jesus? Eu vos digo, para quem que ele está dizendo? Para os discípulos ou para os líderes religiosos? Me ajuda aí, você está prestando atenção na mensagem? Quem é esse vos que ele está dizendo? Eu vos digo, porém, versículo 43, portanto, eu vos digo, para quem que ele está se dirigindo aí? Quem é esse vos aí? É para a liderança. Liderança, eu estou dizendo para vocês, digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê fruto. Jesus e o Pai querem frutos. O que você está produzindo? Nós estamos falando de alargar fronteiras. Que fruto você está dando? Só intriga? Isso é obra da carne. Deus está nos levando para expandir e produzirmos muitos frutos. Esse reino será tirado e será entregue a um povo que dê fruto. E aqui não entenda esse outro povo como uma exclusão a Israel. Nunca Jesus excluiu Israel. Em nenhuma passagem que ele fala, nunca Israel foi excluído da promessa. Israel será salvo. Paulo, inclusive, diz, e tem discussão entre os teólogos, todo Israel será salvo. Ele faz uma citação de uma profecia. Não vou entrar nesse mérito, mas aqui Jesus, esse outro povo que dê fruto, Jesus não está tirando, excluindo o povo de Israel. Ele está excluindo, líderes religiosos, vocês não estão produzindo nada, vocês são figueiras infrutíferas, vocês produzem maus figos, vocês não governam bem sobre a minha casa, vocês não conduzem bem o meu rebanho, vocês não cultivam bem a vinha do meu Pai, e esse rebanho então vai ser tirado de vocês. Essa autoridade que foi outorgada a vocês, chapéu, perdeu, vocês não vão mais estar sobre o povo. Agora vai ser entregue a um outro povo.
E este outro povo é o que, eu já até acho que adiantei isso já um dos estudos, este outro povo vai ser quem vai presidir e trazer os ensinos para a vinha do Senhor agora, são os 12 apóstolos do Senhor e todos quantos forem discípulos de Jesus. É o que está em Mateus capítulo 16, 19 e Apocalipse 21, 14. Mateus 16, 19, quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, que dizem os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, e na sequência, no verso 19 de capítulo 16 de Mateus, Jesus diz, então eu vos entregarei a chave do reino dos céus, e o que ligar na terra será ligado no céu, o que será desligado no céu, o que será desligado na terra será desligado no céu. Essa autoridade de ligar e desligar era o que os rabinos tinham como autoridade para trazer juízos e entendimentos para o povo de Israel. Não vou ter tempo de abordar aqui, mas isso está em Deuteronômio 17, 9 a 12. Essa autoridade de ligar na terra e ligar no céu já era entregue às autoridades e às líderes de Jerusalém, de Israel, a esses rabinos, a esses sacerdotes, a essa liderança aqui. Deuteronômio 17, 9 a 12 fala isso. Agora Jesus está tirando e está entregando para os seus discípulos. E os seus discípulos, lá em Apocalipse 21, 14, resume essa compreensão. A Nova Jerusalém que desce, as suas portas são compostas de 12 portas, e essas 12 portas têm em cima uma pedrinha com o nome das 12 tribos de Israel, consequentemente Israel não foi rejeitado, e o fundamento do muro que está sobre a cidade é o fundamento, tem 12 fundamentos, e esses 12 fundamentos são os 12 apóstolos do Messias. Então nós vemos aqui que o fundamento está, e os 12 apóstolos do Messias estão arraigados sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus. Então vejam só, o fundamento da Nova Jerusalém que desce dos céus Jesus é o fundamento, o ensino dos 12 apóstolos alicerça essa parede, e a entrada e a porta que entra, as portas que dão acesso a esta cidade, são representadas pelas 12 tribos de Israel. E aí, Jesus então encerra e diz, vocês estão acabados, perdeu, já era para vocês, é só questão de dias, daqui até a cruz faltavam 4 dias, daqui a 4 dias, isso aí tudo que vocês têm já acabou, vocês vão perder, já era para vocês. É lá que Jesus completa essa retirada da autoridade e finaliza então essa transferência, saindo da autoridade retirada das lideranças, dos rabinos, desses sinédrio, transferido então para os apóstolos e para os discípulos, e é por isso que nós temos o Novo Testamento, que foram escritos pelos apóstolos do Messias. E os apóstolos dele, o Novo Testamento, é que nos fundamenta para ter a nossa jornada de fé com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Um estudo, aqui finalizamos o capítulo 21, bastante conteúdo, mas eu creio que foi abençoador, pelo menos para a minha vida, e me serviu para o meu alerta e para a minha advertência. Chega na frente da tua casa, chega no teu espelho, na frente do teu espelho lá no banheiro, onde você for, hoje for escovar o teu dente, ou autoridade, o que você está fazendo na vinha do Senhor? Faz uma auto-reflexão, pensa na sua vida, eu estou sendo um figo bom ou figo ruim? Ah, o que é isso, figo bom ou figo ruim? Assiste a live, assiste o estudo bíblico de 2 terças atrás, e você vai saber o que é figo bom e figo ruim. Deus nos abençoe, meus irmãos. Aqui nós terminamos esse capítulo 21. Próxima semana fazemos o capítulo 22 e continuamos na nossa jornada até a crucificação de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Passa a palavra aqui à missionária Rosilene.